E agora a gente continua fazendo muito bem o que a gente faz aqui no programa Mulher.com, que é trazer assuntos importantes para enriquecer a sua vida. E hoje, aqui na companhia da doutora Renata, Renata Franco, advogada especialista em direito ambiental, nós vamos com certeza aprender um pouco mais, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E se durante os outros dias do ano a gente não fala tanto, hoje é um dia de conscientização, é um dia de falar bastante, não é, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rita. É um prazer estar aqui com vocês. E já que a gente está falando do dia, né, do meio ambiente, essa data tem um papel importante de conscientização, de alerta, de fazer as pessoas acordarem para esse meio ambiente que precisa ser protegido? Sim, com certeza. Na verdade, apesar, acho que de recentemente é uma data que está sendo bastante veiculada, mas ela foi criada em 72, né, na Conferência da ONU em Estocolmo. As reuniões internacionais, elas começaram em 68, com o Clube de Roma. Em 72, a gente tem a primeira Conferência Mundial, a Conferência de Estocolmo, onde foi criada, então, essa data, que é para refletir sobre a importância da problemática ambiental, da necessidade da preservação, né? Acho que, como foi o primeiro bloco dito também, as necessidades que o desenvolvimento traz e que a gente precisa pensar na proteção ambiental. As leis brasileiras, elas contemplam também esse mesmo desejo que nasceu lá na década de 70? Contemplam. O Brasil, ele é um país... Eu acho que, na verdade, todos os países hoje têm uma legislação bastante próxima, porque a gente tem sempre conferências internacionais que ditam mais ou menos quais são essas premissas, os princípios a serem seguidos pelos países. E daí cada país redige a sua própria lei, né? E o Brasil, ele tem, sim, uma prerrogativa de sempre estar na frente das questões legislativas ambientais. Então, a gente tem uma legislação bastante importante no Brasil, que foi nascendo desde a década de 70, né? A gente foi um dos primeiros países a criminalizar as condutas relacionadas às práticas ilegais voltadas para o meio ambiente. Então, para a Constituição de 88, tem um capítulo inteiro destinado para a proteção ambiental. Então, é um país com leis bastante rígidas até. O que talvez a gente tenha falta é de uma aplicação efetiva dessas leis. Eu ia até perguntar sobre a aplicação, porque o Fábio até comentou que quando acontece um incêndio numa região, quer dizer, não se preocupou com a fauna, nem com a flora, nem com a fauna, enfim, mas a pessoa descobriu quem tem a pessoa, sabe que foi ela, é um incêndio criminoso, ele só paga uma multa. Apesar da gente ter uma legislação, né, bastante rígida, do meu ponto de vista, muitas vezes até é difícil você identificar de fato a autoria. Nesse caso, que acho que o Fábio mencionou, não, né? Mas às vezes é a pena que o crime está ali indicado, que é uma pena menor. Então, tem várias questões que passam a sensação de uma impunidade, de uma não proteção para o meio ambiente. Eu acho que em todas as questões, a gente tem vivido hoje uma discussão muito grande em questão de criminalidade, que o bandido é preso e depois é solto. Verdade. Então, eu acho que tem outros âmbitos. Outros âmbitos. Então, acho que isso talvez o país precisa refletir e mudar, porque a aplicação da lei, né, o processo em si, ele segue os trâmites de qualquer outro processo. Apesar da lei ser uma lei específica, a parte processual é a mesma. Então, essa facilidade teria em qualquer outra área do direito, não especificamente para o direito ambiental. Quais são os principais desafios hoje? Que eu falei agora há pouco sobre o nosso desafio de evangelizar. Eu imagino que na área do direito, com esse tema de preservação ambiental, os desafios são muitos também, não são? São enormes. Eu acho que com a industrialização, né, que a gente tem, a modernidade, não só a industrialização, mas acho que a questão tecnológica o salto é muito grande. E com esse salto muito grande, a gente acaba tendo desafios que talvez a gente nem conheça. Porque muito do que a gente tem enfrentado hoje foram tecnologias que foram criadas na década de 70, que na época eram soluções e que hoje já se vê como um problema. E possivelmente o que está sendo descoberto hoje, daqui 20, 30 anos, deve ser um problema também. Então, eu acho que esse é um desafio, mas muito eu acho que é o dia a dia, né? As pessoas se conscientizarem de fato e pensarem em mudanças pequenas, porque a gente muitas vezes espera que a mudança venha de uma lei, venha de uma política pública, mas ninguém se pergunta no seu dia a dia o que eu posso fazer individualmente para mudar
o meio ambiente ou para proteger o meio ambiente. Todo mundo acha que a sua ação individual não vai fazer diferença no mundo, mas faz, né? Porque se a gente somar as pequenas ações que todo mundo faria mudando aí para pensar no meio ambiente, então reduzindo o consumo de água, comprar o produto pensando num viés ambiental, é um produto que tem menor impacto para o meio ambiente, a embalagem vai gerar menos lixo, isso, eu fazer a reciclagem do meu lixo, eu pensar numa compostagem na minha residência, né, o próprio produto que foi demonstrado aqui, eu estou fazendo aquisição de produtos ambientalmente corretos, o transporte que eu utilizo é um transporte que emite menos para o meio ambiente. Eu tento utilizar menos energia no meu dia a dia, né? O que a gente tem de aparelho eletrônico hoje em casa, tudo no stand-by, tudo ali com, né, relógio. O que eu posso tirar da tomada para... É pequeno, mas você vai somando, né? Um LEDzinho, mas é só um LEDzinho, isso nem consome Minha energia. casa tem 5, mas é que na casa do outro tem mais 5. Imagine um prédio onde tem lá 300 apartamentos, um condomínio, e todo mundo deixando isso ligado. Eu concordo com você, não é um. É a somatória. É a somatória que causa o problema. Mas, em compensação, eu fazendo a minha parte, cada um fazendo a sua parte, é que melhora esse todo. Com certeza. Pensando em outras coisas, isso é o que nós temos acesso. Mas quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, a gente não tem acesso. Isso não é algo que nós controlamos de forma quando a mudança acontece. Não, nós não temos controle, mas nós podemos também ajudar em relação a isso. Pensando na sua área de direito ambiental, esses eventos climáticos, o direito ambiental também aborda, de alguma forma, essa proteção ou as ações que deveriam ser feitas? Sim, acho que o direito ambiental, na verdade, ele acaba englobando toda essa questão, inclusive a questão de mudanças climáticas, biodiversidade, poluição também? Poluição, tanto poluição sonora, poluição olfativa, poluição de solo, resíduos, então assim, acaba englobando tudo, né? E muitas vezes, cidades mais áridas, onde eu não tenho uma área verde, onde eu não tenho uma vegetação protegida, eu também tenho uma maior incidência de poluição. E isso afeta a saúde direta da população. Então, às vezes, até para os homens, né, a calvície é afetada, a poluição se agrava, as mulheres, a questão da fertilidade, a questão respiratória, principalmente para crianças e idosos. Então, assim, a poluição, ela acaba intimamente relacionada com a questão ambiental. E a preservação ambiental, a gente melhora a qualidade de vida. Tanto que a própria Constituição garante esse direito, que todos tem um direito a um meio ambiente equilibrado, né? Então, é um direito-dever de todos. Todo mundo tem que preservar. Direito/dever. Exatamente, E agora, quando a gente pensa, e aí eu vou falar com você de casa, nós falamos ontem sobre muitas cidades não desenvolverem projetos de reciclagem de lixo, de aterros com segurança na preservação ambiental. Muitas cidades, nós temos mais de 5.400 municípios e a gente, desses, talvez 10, 15% ou um pouco mais, estejam realmente preocupados e tenham políticas públicas para essa área. Mas agora você vai esperar que a sua prefeitura, que os seus vereadores, o legislativo, pense algo para que o executivo faça em relação ao meio ambiente? Começa conosco. Então, nós estamos falando aqui de direitos e também de deveres. Vamos, gente, colocar a mão na consciência e ver o que eu posso fazer no meu dia a dia para ajudar essa preservação. Porque preservar o meio ambiente é preservar a sua família. Então, nós vamos continuar sobre esse assunto, falando sobre direito ambiental, com a advogada especialista nessa área, a Renata Franco, mas depois do intervalo. A gente volta já. Hoje o programa Mulher.com recebe a advogada especializada em direito ambiental, Renata Franco. Ela também é antropóloga, com mestrado e doutorado na área ambiental. Ela atua há mais de 25 anos na área e, atualmente, é um escritório boutique. Como que é um escritório boutique? Mas depois ela vai me explicar. São 8 advogados e tem uma engenheira ambiental. Então, quando você lida
com as leis ambientais, o direito ambiental, você tem um outro respaldo também de um outro profissional totalmente ligado a essa área, que ajuda a entender os casos que são levantados ou levados lá para o escritório. Sim, porque o direito ambiental, ele tem uma interface muito grande com questões de engenharia, com as questões de biologia, então tem muitas áreas ali que acabam tendo uma interferência grande. Então, esse respaldo é importante, né? Esse suporte técnico, ele é bastante importante até para a gente oferecer um serviço mais completo, né? E boutique porque a gente só faz direito ambiental, né? A gente é focado, especializado nessa área. É interessante quando a gente hoje usa esse termo, é bem interessante. E tem um outro termo interessante também que as pessoas, às vezes a gente vê a sigla, a gente não entende, que é ESG. Qual a ligação do ESG, principalmente com empresas e etc? Explica para nós, o que significa? Perfeito. ESG, ela é uma sigla que vem do inglês, né? Por isso que começa com E, que vem de environment, que é meio ambiente. Então, é a questão ambiental, a questão social e a questão de governança. E é muito relacionado para as empresas, porque hoje em dia você pensar somente nas questões das regras trabalhistas, ou então só na questão da estrutura societária da empresa, mas você também precisa pensar na questão ambiental. Então, é um tripé, e esse tripé caminha de mãos dadas nessas três vertentes, né? Então, eu preciso pensar na questão de compliance, a questão de uma prática, de uma política anticorrupção, respeitando as leis trabalhistas e respeitando as questões ambientais. Então, nada mais é do que, de fato, eu ter uma política voltada para boas práticas nessas três áreas. E escutar muito também os trabalhadores, né? E tem que estar bem relacionado o que a alta direção pensa em relação a essas três vertentes e os colaboradores também, para que você tenha a implementação das políticas que estão sendo criadas para aquela determinada empresa. São empresas que usam o ESG, tem essa responsabilidade ambiental. Ambiental, social e de governança. Então, toda empresa, ela pode, e provavelmente ela tem ações voltadas para o ESG, muitas vezes elas nem sabem, né? Mas qualquer empresa pode ter essa pauta de ESG no seu dia a dia. Perfeito. No caso da Serra dos Cocais, já que nós falamos da Serra dos Cocais nos primeiros blocos, preservação e cidadania. Essa relevância ecológica, inclusive os alertas que nós demos aqui hoje, né? Como que é até a parte jurídica em relação à Serra dos Cocais? O que está sendo feito voltado para essa área? A gente tem algumas normas, né? Eu acho que principalmente o Código Florestal, que é uma lei federal. Você depois tem leis estaduais e municipais que também falam sobre florestamento, manutenção de áreas verdes, mas o que dita normalmente é o Código Florestal. Ele prevê a preservação de determinadas áreas, né? Principalmente em torno de corpo d'água, então de rio, de nascente, de lago, topo de morro também você tem a preservação. E é uma preservação voltada para a manutenção da área. Quando você tem uma unidade de conservação, que o Código Florestal também, né? E a lei do SNUC, daí, que é uma outra lei de sistemas de unidade de conservação, ela determina que tipo de unidade é aquela para dar uma proteção maior. Então, tudo isso você vai somando e gerando uma proteção a determinado ecossistema, né? Então, a Serra dos Cocais é um deles. A gente tem aqui em Campinas a APA de Souza e Joaquim Egídio, que também é uma unidade de conservação. O Campo Grande, a APA do Campo Grande é outra unidade de conservação. A Mata de Santa Genebre também é outra unidade Então, os municípios eles vão instituindo, né? Essa instituição também pode ser pelo Estado ou pela União. E são proteções que a legislação acaba dando para você tentar preservar o máximo possível da área verde. Você falou sobre a legislação federal. Ela está acima de todas as outras leis, seja estadual ou municipal? Sim. Por exemplo, vamos colocar uma área de preservação e pensou-se fazer naquele determinado ponto um condomínio, por exemplo. A lei municipal aprovou. Se existe algo na lei federal que naquela área, por exemplo, não poderia ter um condomínio de casas, de habitação e etc., a
a lei federal ela é superior superior à decisão do... Então, se, por exemplo, as pessoas que estão interessadas na preservação entrarem para anular aquela lei municipal, isso pode acontecer? Até deve. A lei municipal nem deve existir se a lei federal ela é contrária, né? Então, a legislação, de um modo geral, ela é bastante complexa, mas é isso. Eu tenho uma lei federal que vai falar em normas gerais o que ela quer preservar, o Estado falando em termos regionais e a lei municipal falando em termos da localidade, do que naquele local entende como melhor para cada questão em relação à ambiental, é isso. E normalmente um empreendimento, ele precisa de licenciamentos, que daí você vai para o Estado ou vai para o município, ou em alguns casos de maior complexidade, é a União que vai licenciar o empreendimento. Então, você precisa passar por uma verificação do que está sendo proposto, se está se obedecendo todas as normas, qual é a compensação, porque toda obra gera um impacto, né? Não dá para a gente falar que não existe impacto ambiental. Mas, então, quais vão ser as medidas de mitigação desses impactos? Então, tudo isso é pensado no processo de licenciamento ambiental. E todo o processo de licenciamento ambiental, principalmente os maiores, não todos, né? Mas os maiores, eles precisam de audiência pública, onde se chama, então, a participação popular. É que a gente não tem o hábito, né, de exercer a nossa cidadania Sim. participando dessas audiências públicas. Mas deveria. Deveria. E é esse o momento. Vou aproveitar esses minutinhos finais para pedir dicas de pessoas que talvez simpatizadas com o tema de hoje, ou talvez até ativas nos seus municípios, vendo coisas erradas acontecer e querendo ajudar na preservação. Que dicas você nos dá? Como agir em relação aos direitos, denúncias e à cidadania ambiental? Perfeito. Então, acho que no primeiro momento você tem a Polícia Ambiental, né, a própria Polícia Civil, mas a Polícia Ambiental, uma polícia específica. Você tem o Ministério Público, que é um órgão bastante ativo na proteção dos direitos ambientais. A própria prefeitura, você pode fazer denúncias. Então, depende, né? Às vezes você tem, locais com festas com som muito alto e que atrapalha às vezes até a fauna, né, daquela determinada região, a população também, e o ruído é uma poluição ambiental, uma poluição sonora. Posso fazer um parênteses, Claro. doutora? As pessoas acham, porque vão para a chácara e não vai ter ninguém para reclamar, colocam com o som absurdamente alto. Isso é verdade. Então, até isso que me veio também, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu estou na chácara, no lugar... Não, mas você tem a fauna, né? Você tem animais que lá habitam e que podem ficar estressados com o volume da música, a própria iluminação, às vezes, numa festa. Então, denúncia para a prefeitura, denúncia para o Ministério Público, CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, cada estado tem seu órgão específico para fazer denúncia. Então, realmente, né, você procurar as autoridades relatando o caso. Doutora, deixamos de falar algo importante? Acho que demos, dentro do nosso pouco tempo, dar uma pincelada em tudo que porque você até perguntou, é muita coisa, né? E o meio ambiente, acho que tem muita coisa importante, mas eu acho que é isso. E, se me permitir, acho que todo mundo refletir na prática do seu dia a dia e tentar fazer aí as economias voltadas para a parte ambiental, né? O que eu posso reduzir de consumo de água, de energia, meu lixo, de embalagem, comprar produtos de forma mais consciente. Então, é isso. Olha, que delícia! Hoje foi realmente uma aula com tantos temas. Até no artesanato nós tivemos temas aí de preservação. Então, quero agradecer a você por estar conosco, quero aqui agradecer a companhia da advogada especializada em direito ambiental, Renata Franco, e que fique aí o nosso alerta, nós também somos responsáveis por essa casa comum, como disse o Papa, né? Nós somos responsáveis por essa casa comum. Então, nós já disponibilizamos seus dados. Mais uma vez, doutora, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.